Oi, pessoal. Então vamos começar a parte 2 aqui da nossa aula de ecossistemas marinhos, manguezais e marismas. E nessa parte 2 a gente vai falar sobre os marismas, tá? Bom, os marismas se distribuem em áreas tropicais, subtropicais, temperadas e polares, tá? Mas principalmente nas áreas subtropicais e temperadas, né? Diferentemente dos manguezais, que se concentram mais nas áreas tropicais, os marismas se concentram nas áreas de médias e altas latitudes, tá? Se distribuem também em áreas abrigadas da ação das ondas, em áreas planas, né? Geralmente em estuários, lagunas, né? Baías, tá? São também ecossistemas dominados por vegetação característica, né? Vegetação essa tolerante a altas salinidades, né? E são ecossistemas também sujeitos à ação das marés, né? E essas plantas dominantes são angiospermas herbáceas, tá? De muito menor porte do que as que a gente viu que ocorrem nos manguezais. Aqui vocês conseguem ver na foto, né? E são ecossistemas que possuem componentes aquáticos e terrestres, tá? Então aqui um mapa mostrando sua distribuição global, né? Em verde vocês veem os pontos de ocorrência de marismas, tá? E em laranja os países que possuem marismas, né? E aí vocês conseguem ver essa distribuição mais para as altas e médias latitudes. Das principais características, vocês vão lembrar muito do manguezal, tá? São similares as características, né? São ambientes de transição entre o continente e o mar, possuem influência da água doce e da água do mar, né? Estão sujeitos à ação das marés, como eu já falei, né? Possuem, então, um gradiente de salinidade e variações bruscas, né? Possuem também um substrato instável, lamoso, rico em matéria orgânica, sedimento esse que é encharcado, né, e por isso possui uma baixa concentração de oxigênio. Tá? E aqui eu listei os principais fatores limitantes, que são muito similares aos do manguezal. Eu incluí também a temperatura, já que considerando que são ecossistemas principalmente presentes em áreas subtropicais e temperadas e frias, né, de clima frio, a gente vai ter uma grande variação sazonal de temperatura. Então, esses organismos que vivem nesses sistemas, né, as plantas, os animais, têm que estar adaptados ou têm que tolerar essas variações bruscas de temperatura. Tá? Então, aqui a gente vê as principais espécies, tá? Espartina, juncos, aqui a gente tem Espartina alterniflora, juncos, né, paspalum, sesuvum, bacopa, salicórnia. Salicórnia é uma suculenta que eu descobri estudando para essa aula, que é chamada de sal verde. Inclusive, ela é vendida em lojas de produtos naturais como sal verde mesmo, por tamanha a quantidade de sal que ela consegue acumular, tá? Então essas espécies, né, possuem também, como as espécies de mangue, né, uma série de adaptações que as permitem viver nesse ambiente difícil, né, com grande salinidade e a questão da inundação das marés, né. Então, algumas espécies possuem glândulas de sal também. Um fator importante é a presença do aerênquima, que é um tecido que permite, principalmente aqui em Espartina, né, que permite que, pensando na questão da ausência ou na baixíssima concentração de oxigênio no sedimento, as raízes precisam de oxigênio, né? A gente viu que no caso dos manguezais elas são aéreas, né? Possuem projeções para capturar o oxigênio atmosférico. Aqui nesse caso, o que a gente tem é que o oxigênio capturado pela parte acima do sedimento da planta é transportado via aerênquima, via esse tecido, né? Para a parte de baixo, digamos assim, para as raízes, tá? Então é uma adaptação anatômica, né, e fisiológica muito importante para a sobrevivência nesse tipo de ambiente, né?
E no caso das plantas aqui do marisma, vocês veem que é uma vegetação em grande parte herbácea, né? São plantas baixas, muitas são gramíneas, não todas, tá? E que se reproduzem vegetativamente em grande parte. Elas também fazem reprodução sexuada, né? Mas a reprodução vegetativa é uma estratégia importantíssima para elas ocuparem o espaço e também é uma forma delas, ocupando o espaço, conseguirem estabilizar o sedimento, tá? E como a gente viu também no ecossistema do manguezal, existe uma zonação, né, como consequência desse gradiente diferenciado de inundação que a gente tem em áreas mais externas, digamos assim, ou mais baixas, tá, que aqui é como se chama, ou mais altas do marisma, né? Então aqui tem representada os níveis da maré, né? E aí normalmente se dividem em 2 ou 3 regiões, tá? Aqui tem o baixo marisma, que é aquela área que é inundada 2 vezes ao dia, né? Pelas marés, tá? E temos e que aqui predomina a Spartina alterniflora, né? Que é a espécie mais tolerante, tá? A alta salinidade e a inundação, né? E aqui a gente tem o marisma alto, né, que tem umas outras espécies, tá? Características, por exemplo, Spartina patens, juncos, né? Alguns autores separam essa zona, né, em médio e alto, aqui a gente só está chamando de alto, tá? Mas só para vocês verem como a fitofisionomia, né, as plantas, a composição específica desse ecossistema varia em função do gradiente de inundação das marés, tá? E aqui tem essa zona mais de transição e a floresta propriamente tal, né? Então, há uma série de organismos associados a esses ecossistemas, né? Que incluem animais marinhos, né? Caranguejos, mexilhões, gastrópodes e pequenos crustáceos, como os anfípodas, né? Uma série de animais terrestres, como insetos, guaxinins, né? Que entram nos marismas para se alimentar, tá? Aqui a gente vê a lontra também, né? Durante a maré alta, eu coloquei aqui, animais marinhos e estuarinos entram para se alimentar e durante a maré baixa entram os animais terrestres, né? Os animais são mais escuros, tá? Para se mimetizarem com o sedimento, né? Se camuflarem com o sedimento. As aves, na grande maioria das vezes, têm um bico mais longo, tá? E é super interessante, aqui é um pardal do marisma, né, que tem todo a sua fase reprodutiva, o período de aninhamento, né, de que eles fazem os ninhos, é associado ao ciclo das marés, sabe? Então são organismos esses, e essa ave também ela consegue, uma vez que os filhotes nascem, ela consegue carregar aqui em cima para evitar que eles sejam levados, né, pela maré mesmo. Então, são organismos que vivem mesmo nesses ambientes e que possuem algumas estratégias para lidar com os fatores desfavoráveis, né, desses ambientes. Da teia trófica aqui, vocês vão se lembrar também da teia do manguezal. Eu não consegui encontrar nenhum trabalho de isótopos estáveis, deve ter, tá? Mas eu não consegui encontrar. Então, isso aqui é uma representação esquemática, né, de uma teia trófica de um marisma, né? Ela é parcial porque tem outros compartimentos também, tá? Mas aqui vocês veem que, novamente, a base dessa teia são os detritos, né? São as folhas das plantas de marisma, né, que caem e se transformam em detritos ou são particulados pelos organismos mesmo, né? E servem de alimento para uma série de animais, né? Vocês veem aqui que também as próprias plantas servem de alimento para insetos, as plantas de marisma, tá? Servem diretamente
de alimento para insetos, mas os detritos servem de alimento para uma série de outros organismos que, por sua vez, vão ser predados, né, por consumidores superiores, né, peixes, aves, tá? Que também são outras aves, né, e até chegar aos humanos, né, que consomem também esses peixes e alguns outros organismos. Tá? E aqui também vocês veem que o fitoplâncton serve também de base de uma outra parte, digamos assim, da cadeia. Tá? Mas os detritos são os principais. E bom, aqui também tem muita similaridade com os ecossistemas de manguezais que a gente viu, né? Os marismas possuem uma série de importâncias ecológicas, culturais e socioeconômicas, são sistemas muito produtivos, tá? Que fornecem subsídios para outros ecossistemas, né? Exportam matéria orgânica e nutrientes, tá? São berçário, habitat e refúgio para uma série de espécies, incluindo peixes, incluindo outros tipos de recurso pesqueiro importantes para subsistência e economia mesmo, e trabalho e renda, né, da sociedade, tá? Provém alimento, né? Provém pesca, como já falei, né? Também, como estabilizam o sedimento e tem toda essa vegetação, eles são importantíssimos para a proteção da costa contra a ação das ondas e tempestades, né? Filtram também os poluentes da coluna d'água, né? E, de novo, como a gente já conversou antes, são sistemas importantíssimos em termos de sequestro e acúmulo de carbono, né? Uma das estrelas do carbono azul. Tá? Aqui também tem uma representação gráfica, não vou entrar muito em detalhe porque a gente já falou sobre isso, tá? Mas aqui estão representadas as plantas de marismo, junto com manguezais e gramas marinhas. Bom, no Brasil, né, essa foto aqui é lá da Lagoa dos Patos, tá? No Rio Grande do Sul. Vocês veem que formação interessante, né? São discos, né, mesmo, monoespecíficos, tá? E aí parece que é uma estratégia para evitar a competição com outras espécies, né? Essa delimitação do espaço, né? Então, no Brasil, os marismas podem estar associados a manguezais ou não, às vezes numa mesma região, como a gente já tinha falado, tem manguezais e tem marismas, tá? São mais extensos, né? No Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, e a Lagoa dos Patos é um destaque, né? Que, como vocês podem ver aqui na foto. Então, assim, infelizmente, novamente, como outros ecossistemas costeiros, né? Esses ecossistemas vêm sofrendo uma série de ameaças, né? Tanto locais quanto globais, como, por exemplo, a destruição de hábitats, por conta de uma série de atividades humanas, né? Aterros, dragagens, assoreamento de rios, né? Desvio de rios, construções diversas, né? Agricultura, pastagens, coisas assim. Poluição de diversas fontes, né? Espécies exóticas também, que são realmente uma ameaça para esses sistemas. Tem alguns casos documentados, tá? Principalmente fora do Brasil. E, de novo, as mudanças climáticas, que principalmente com a questão do aumento do nível do mar, que muda todo o perfil, né, desses ecossistemas e pode causar grandes desgraças. Tá? Daqui, para terminar essa nossa aula, eu coloquei uma charge, né, um pouco para brincar, mas com uma situação muito grave, né? Que são as árvores falando para o mar, né? Enquanto isso, na costa a tensão cresce e são os ecossistemas cansados de tanta destruição, né? Ecossistemas tão importantes que são essenciais, né, para a mitigação das mudanças climáticas e que vêm sendo destruídos a umas taxas enormes, tá? Então era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail, tá? E a gente vai se comunicando lá pelo AVA. Obrigada.